Caetano, sou escritor e oraculista e hoje eu vou falar para vocês das cartas mais temidas do tarot. Elas normalmente são temidas porque são associadas a eventos negativos. Vamos começar pelo enforcado. Ela é uma carta normalmente mal interpretada e por causa, primeiro, pelo nome, o enforcado. Ele não foi enforcado, ele foi pendurado. Isso porque no inglês, hanged é pendurado e enforcado é a mesma palavra. Esse tipo de punição, pendurar a pessoa por um pé só, era comum na Idade Média e para crimes relativamente leves e de acordo com a gravidade no tempo que a pessoa ficava pendurada. O propósito da punição era a humilhação da pessoa, porque preso por um pé só, com as mãos atadas, você tem a ilusão que pode se libertar com o outro pé. E a pessoa ficava tentando durante algum tempo, freneticamente, para se libertar e sair daquela situação. Isso provocava risos na plateia que ficava assistindo a punição do condenado. As pessoas nessa situação, em algum momento, desistiam de lutar e se deixavam cair. Nesse momento, elas estão num estado que chama resignação. E é exatamente esse o significado da carta. Você está numa situação onde você não pode fazer nada, então você se resigna. Algumas pessoas interpretam essa carta também como inversão de valores. Os pés estão no lugar onde deveria estar a cabeça. Mas não creio que seja essa a intenção de quem desenhou a carta. E ela também tem uma característica muito interessante que o desenhista da carta se preocupou em colocar. A pessoa tem uma expressão serena. Se você inverter a carta, ela parece estar dançando. Ou seja, ela superou a situação onde ela estava. Então, da atitude resignada de estar parado, esperando as coisas acontecerem, ela passa por uma atitude de alegria e estar dançando. Ela superou. Eu costumo dizer que o enforcado é o inverso do inverso. Há um momento na vida das pessoas que você percebe que lutar contra alguma determinada coisa não vai lhe trazer nenhum benefício. E você, no primeiro momento, vai estar resignado com a situação. No momento seguinte, você pode transcender essa situação e se tornar o dançarino, que a carta representa. A segunda carta é o diabo. Normalmente as pessoas, quando veem o diabo, se assustam com medo ou com culpa. Por quê? O diabo, na cultura ocidental cristã, está associado a quem? Aquele que tenta. Mas se você reparar bem, o desenhista do baralho Rider-Waite fez um diabo feio demais. Dizem que se o baralho, o diabo do baralho Rider-Waite fosse verdadeiro, ele não conseguiria seduzir ninguém, porque ele é muito feio. Então, esta é o significado do diabo. É aquele que tenta você para sair do seu caminho. Pode ser um negócio bem simples. Por exemplo, você decide economizar para comprar uma casa, passa na frente da vitrine de uma loja onde está aquilo que você deseja. Pode ser uma roupa, um sapato ou até um carro. Que vai, se você
ceder à tentação, você vai sair daquele caminho que você traçou. Você quer comprar uma casa, não comprar um carro. Mas aquele brilho da vitrine o atraiu para uma outra coisa que você não queria fazer. Né? Pelo menos não naquele momento. Então você saiu do seu caminho. É isso que significa o diabo. Alguém capaz de tirar você do seu caminho. Seja o seu caminho que você mesmo traçou, seja o seu caminho evolutivo. Depende do jogo em si. Então, o que você poderia pensar do diabo? Ele traz a satisfação presente. O que eu obtenho de prazer nesse momento. Eu deixo de adiar uma satisfação futura para atender os desejos do momento. Isso pode trazer um problema, ou pode simplesmente adiar alguma coisa, mas é isso que o diabo significa. Alguém capaz de tirar, alguém ou alguma coisa capaz de tirar você do seu caminho. Ele deve ser temido? Não. Ele deve ser observado e superado. Do contrário, ele toma conta, quer pelo desejo, quer pelo medo. Outra carta temida é a Lua. Segundo dizem, a Lua é a única carta do tarô, pelo menos nos desenhos tradicionais, que não tem nenhuma figura humana. Ali estão retratados um cão, um lobo, uma lagosta e a lua com uma face humana. Mas a lua é um ser inanimado que foi dado uma visão antropomórfica, capaz de atenuar um pouco até a figura. Ali, as duas torres que aparecem, como vocês podem ver aqui, são muitas vezes interpretadas como a entrada do inferno. O cão e o lobo seriam os guardiões do inferno. A lagosta representa normalmente aquilo que te arrasta para baixo. Ali está um lago. Se você ceder ao medo ou às emoções negativas, ela vai te arrastar para baixo. Normalmente essa carta é associada com uma situação de depressão. Você está no fundo do poço quando essa carta aparece. O lobo e o cachorro representam os seus instintos primários. O cachorro representa os instintos domesticados e o lobo representa os instintos em sua situação mais pura. Então, a questão é a seguinte: se você estiver numa situação dessa, você tem que ter como parâmetro a face antropomórfica da Lua, para sair da situação de depressão. A Lua, então, ela vai te trazer a energia necessária para superar esse processo. Então, como as outras cartas, que eu acabei de mostrar, há um negativo, você está deprimido, e há o positivo, você pode sair da depressão. Porque há alguma esperança retratada pela Lua. A morte. Normalmente, a morte assusta muito. As pessoas interpretam imediatamente como sua própria morte ou de alguém que está próximo a ela. Mas será que é isso mesmo? Raramente num jogo a morte vai representar a morte física. E então ela é a morte do quê? De algo que você tem apreço. A morte significa uma mudança radical, onde você tem que deixar de lado alguma coisa. Para que a mudança ocorra, você tem que deixar de lado alguma coisa. E assim é a vida. Para quem acredita numa vida pós-morte, a morte realmente é isso.
uma mudança radical, onde você larga algo que você preserva, sua própria vida, ou a vida do grupo que você está, ou os laços afetivos que você tem com as pessoas que te rodeiam. Você perde isso quando você morre, porque você vai para um outro estado e as pessoas ficam neste. Então, isso significa a morte. Então, quando ela sai, existe as pessoas que veem a carta da morte sair no jogo devem interpretar dessa forma. Vai ocorrer algo na sua vida que vai gerar uma grande mudança. A própria mudança pode ser uma mudança extremamente benéfica e se traduzir numa situação muito boa. Então, o que tem que ser examinado é o contexto onde sai a morte. Então, não deve ser temida também. Por fim, a morte está associada a essa outra carta, o julgamento, que também é temida, porque se a morte representa a sua morte, a morte de alguém, o julgamento significa a morte de todos os seres humanos e o juízo final. É também uma situação de grande mudança, muito maior do que a retratada na morte. O julgamento ele deve ser interpretado como uma colheita. Você vai ao julgamento e vai mostrar o que você fez nesse mundo e você vai ter como resposta aquilo que você merece. Então, numa situação mundana, no dia a dia, você vem fazendo algumas ações e agora é o momento que essas ações vão trazer um resultado. Você pode estar estudando feito um louco para passar num concurso. O resultado é a aprovação, se você realmente fez aquilo que deveria ter feito. Se você... o contra-exemplo seria, você vai prestar o concurso, não estudou uma linha, então você vai ser reprovado. Você está colhendo o que você plantou. É esse o significado básico da carta O Julgamento. A colheita do que você plantou. Agora, esta realmente é a carta mais temida do tarot. Para quem conhece, ela representa a derrota total. Ela está associada ao evento da Torre de Babel, onde a pretensão de construir uma torre muito alta foi destruída pela intervenção divina. Essa é a interpretação básica de que alguma coisa vai dar muito errado. A gente deve temer a torre? Não. Por quê? A torre também ela tem um aspecto de reconstrução. Às vezes algo precisa ser destruído para ser reconstruído. Uma coisa bem mais simples, vamos imaginar um hábito destrutivo. Fumar, por exemplo. Você fuma. Daí sai a torre. Ela está te alertando que você está fumando demais. E se você não tomar nenhuma providência, você vai adoecer. A providência é largar o cigarro de uma forma brusca até. Porque ela te sinalizou claramente que você está com um problema sério. Então, quando você vai consultar um tarólogo e você está à procura de uma resposta para uma situação problemática na sua vida, ninguém vai procurar o tarólogo porque está tudo bem na vida. Se sai a torre, é sinal que você tem que fazer alguma coisa muito séria para as coisas melhorarem. Senão não vai acontecer nada. Ou vai acontecer aquilo que está previsto para você
no caso do cara que é fumante, ele vai adoecer. Então, no geral, qualquer carta do tarô vai ter dois significados ambíguos que estão interligados. Tem gente que faz a leitura ou considerando cartas diretas ou invertidas. No caso alguns métodos de leitura, inclusive que eu sigo, não fazem inversão. Eles tentam descobrir pelo contexto energético ou divinatório em relação com as outras cartas o que está rolando. Isso é o que eu gostaria de dizer. Tenham um bom dia e aguardem o próximo vídeo. Até lá!